Bem-vindos de volta neste que será o último episódio da nossa série das legislativas. Para esclarecer todos, nós convidamos todos os partidos com assento parlamentar a poder estar aqui e a poder esclarecer as suas opiniões, as suas ideias. E hoje teremos o último partido, que é o Partido Socialista, e teremos com a Mariana Vieira da Silva. Segue-nos, acompanha-nos no Spotify e no YouTube ao longo dos próximos minutos. Estamos aqui hoje com a Mariana Vieira da Silva, do Partido Socialista, para conversarmos um bocadinho sobre aquilo que são as ideias do Partido Socialista para a legislatura que, em princípio, começa agora, ou não, em princípio, vai começar agora com a eleição de 10 de março, e queremos conversar aquilo que já temos vindo a falar nos outros temas, já com os outros entrevistados, aquilo que são temas fundamentais para a vida dos jovens e que nós gostaríamos também de perceber, na ótica do Partido Socialista, quais são as principais propostas que apresentam. Uma delas tem a ver com um grande problema que tem assolado a sociedade portuguesa, tem a ver com os salários, tem a ver com a questão de sermos capazes de reter talento, mas antes de passar já à parte de reter talento, há uma pergunta direta, que é em relação ao salário mínimo nacional, até porque a pergunta tem sido direta para os outros entrevistados. O PS é a favor do aumento do salário mínimo nacional? Sim, e sim, em que proporção ou em que medida é que o aumento do salário mínimo deve acontecer? Bom, muito obrigada pelo convite. A evolução do salário mínimo nacional e a forma como ela, de forma sustentada, foi crescendo desde 2015 é uma das principais demonstrações de que todos os mitos que foram existindo sobre o mercado de trabalho em Portugal e sobre a capacidade que o nosso país tinha de assegurar que um aumento do salário mínimo não se traduziria nem em desemprego, nem em falências, nem em todas as desgraças, se verificou. E por isso, para o Partido Socialista, a continuação deste caminho é fundamental. É sempre fundamental para o Partido Socialista que ela se enquadre numa negociação em sede de concertação social, porque é também assim que nós construímos as políticas necessárias para conseguir continuar a fazer esse aumento sustentado. E por isso o Partido Socialista tinha no seu programa atingir, nesta legislatura que agora não finda, mas é interrompida, os 900 euros, e é nesse mesmo ritmo que pretendemos continuar a subir o salário mínimo para ultrapassar a barreira dos 1.000 euros no final da legislatura. Quando olhamos para o salário médio, aquilo que são os valores tipicamente apresentados em Portugal são valores muito ainda discrepantes com aquilo que é, principalmente ali do centro europeu e com alguns dos valores da Europa. E por isso vemos muitas das vezes aquilo que nós fizemos, e já partilhei várias vezes, na minha opinião, bem, em aumentar o conhecimento e aumentar a capacidade de talento, digamos assim, das pessoas. Ao mesmo tempo vemos um desafio enorme que é conseguir reter esse talento, porque muitas das vezes aquilo que é a oferta, principalmente a nível do salário, mas também das oportunidades, acontece de uma forma muito diferente no centro da Europa. Como é que podemos aumentar o salário médio? Porque o salário mínimo é por decreto, mas o salário médio não é por decreto, é uma conjugação, uma negociação, um trabalho que também tem que acontecer com a sociedade civil. O Estado tem uma parte, mas a outra parte tem muito a ver com a sociedade civil. Antes de ir diretamente à sua pergunta, esse era o outro mito que existia, que era se aumentássemos muito o salário mínimo, todas as pessoas, ou uma parte muito significativa das pessoas, receberiam um salário mínimo. E quando nós olhamos para a evolução nestes anos, é verdade que quando o salário mínimo começa a aumentar, há um período de adaptação, mas nós temos hoje uma percentagem de pessoas com salário mínimo em Portugal abaixo daquela que tínhamos em 2015. Portanto, passar o salário mínimo de 535 euros para 820 euros não teve, ao contrário do que se dizia, essa consequência de só aumentar o salário mínimo e de não aumentar o salário médio. E o que nós vemos hoje é que, tendo obviamente o salário mínimo aumentado 62%, nós temos um aumento do salário médio à volta dos 28%, o que é muito significativo. A única forma de aumentar o salário médio é garantir que a economia cresce e se moderniza de forma a pagar melhores salários. E isso significa, fundamentalmente, duas coisas. A primeira, colocar os incentivos ao serviço do aumento de salários. E quando nós vemos outros partidos, nomeadamente à direita, dizer que a sua prioridade é baixar o IRC
de forma transversal para todas as empresas, contrapomos que aquilo que o Partido Socialista propõe é que as reduções do IRC, ou seja, os incentivos, sejam colocados em quem investe mais nas suas empresas, em quem capitaliza as suas empresas ou em quem aumenta de forma significativa, acima daquilo que está definido, os salários dos seus trabalhadores. E por isso, não podendo decretar, aquilo que nós podemos é colocar os incentivos a alimentar essa ideia de que uma empresa que venda mais, que cresça mais, possa investir nessa empresa, mas também aumentar os salários. Aquilo que nós vemos na nossa sociedade é algo que pode por vezes gerar alguma frustração e ela é compreensível. O país, na dimensão aposta nas qualificações, andou mais depressa do que a economia andou para receber essas qualificações. E esse desajustamento é aquilo que importa corrigir e a nossa expectativa é que os incentivos, não apenas os fiscais, mas também todo o tipo de apoios que o Estado dá à nossa economia possa servir para finalmente a economia portuguesa acompanhar o esforço que as famílias, o Estado, as instituições de educação fizeram nas suas qualificações e será esta geração de jovens qualificados, no fundo, a construir também esse caminho de trabalho mais qualificado, que é a única forma que existe de garantirmos melhores salários e um melhor salário médio. Finalmente, e numa dimensão, estando aqui no CNJ, é preciso que a nossa sociedade fortaleça as suas instituições, e nomeadamente as instituições sindicais, e que se faça um reforço significativo da dimensão negocial na concertação social, mas também nas próprias empresas, através das organizações representativas dos trabalhadores, porque sabemos, em todo o mundo é assim, sempre que a taxa de sindicalização é maior, sempre que a participação dos trabalhadores é maior, os salários também são maiores. E esse é um dos problemas que Portugal tem assistido, que é realmente a redução das pessoas sindicalizadas, e esse continua a ser uma reflexão que é preciso fazer no país. Mas olhando aqui para outro tema, que tem a ver com a questão da precariedade, 56% dos jovens têm um vínculo laboral, até aos 25 anos, têm um vínculo laboral que é precário, depois reduz para os 27, entre os 25 e os 34, mas estamos a falar aqui já de 34 anos de idade, que afeta uma grande parte daquilo que é a emancipação. E quando estamos a falar de emancipação, estamos a falar da questão de saída de casa, que vamos abordar daqui a bocadinho, mas estamos a falar muitas vezes questões também da natalidade, porque só depois de sair de casa é que provavelmente estamos a pensar em ter filhos, e isto atrasa também a questão da árvore demográfica, que é outro problema do país. Ou seja, esta questão da precariedade tem um imenso problema para aquilo que é a capacidade de desenvolvimento da nossa sociedade. É possível reverter este ponto, e conseguimos reverter este ponto de uma forma a que os jovens não tenham que pensar logo que o seu vínculo laboral vai ser um vínculo laboral instável, vai ser um vínculo laboral precário. Bom, eu acho que é possível, e a prova de que é possível é que ao longo destes anos aconteceu uma coisa que é muito rara e que nunca acontece, que é, ao mesmo tempo, aumentou o nível de emprego, aumentou o nível de salários, aumentou a população ativa e reduzimos a precariedade. Eu não estou a dizer com isto que não existe nenhum problema de precariedade laboral na nossa economia, sei que existe. O que digo é que, se foi possível durante 8 anos fazer isto tudo ao mesmo tempo, aumentar salários, aumentar emprego, ter uma população ativa maior e reduzir a precariedade, isso significa que tradicional equilíbrio que existia, que era em períodos de grande criação de emprego, esse emprego era principalmente criado com vínculos mais precários e depois havia uma adaptação, isso não aconteceu da mesma maneira. É evidente que a realidade muda muito rapidamente e que mesmo instrumentos jurídicos, legais, muito poderosos que aprovámos, como a Agenda do Trabalho Digno, nós sabemos que a forma como se procura automaticamente, ou como a economia, principalmente a mais informal, procura contrariar a legislação que se produz, é grande. Mas, mais uma vez, e eu volto ao ponto que disse há pouco a propósito dos salários, aquilo que é fundamental é nós colocarmos sempre os incentivos nos lugares certos. E quando nós vemos
que até 2016 existiam políticas de criação de emprego e de apoio ao emprego, que incidiam ao longo dos períodos de contratos com termo certo, e passámos a ter instrumentos de prémio salarial em que o apoio que é dado às empresas é precisamente não quando cria o posto de trabalho, mas quando o transforma em vínculo definitivo. Nós mais uma vez vemos os incentivos a atuarem no sítio certo. E por isso é sempre possível fazer mais, mas ainda não vemos neste momento de forma completamente visível os efeitos da Agenda do Trabalho Digno, e a nossa expectativa é que, tanto no que diz respeito ao combate ao trabalho temporário, como no que diz respeito à criminalização da ausência de vínculo, por exemplo, no trabalho doméstico, ainda vamos ter as consequências, ou a presunção da existência de um contrato, no caso do trabalho nas plataformas. A nossa expectativa ainda é que ainda possamos ver, com a aplicação desta lei, porque o tempo E nós também sabemos que algumas das empresas já têm sido notificadas de nesse passar. sentido. Muitas empresas já foram notificadas, e a nossa expectativa é que a lei produza os seus efeitos, que não são, infelizmente, era muito bom que fosse assim, que bastasse uma lei estar em vigor para que os seus efeitos fossem visíveis. Não é, mas aquilo que nós já vemos no terreno, tanto pelas notificações, como no caso do trabalho das plataformas, com a existência de já o primeiro contrato a ser vinculado. A nossa expectativa é que esse trabalho em sede da Agenda do Trabalho Digno ainda se possa traduzir em melhores números na área da precariedade, e depois, porque esta é simultaneamente a parte mais frustrante e mais bonita da vida política, é ir encontrando novas soluções para problemas novos ou para a reincidência dos problemas antigos. Uma das questões que continua a ter grande importância para os jovens tem a ver com a questão dos estágios profissionais, dos estágios curriculares. Tivemos aqui uma reforma da lei que trata as ordens profissionais, associações públicas. Qual a visão do Partido Socialista para esta questão dos estágios profissionais e curriculares? Devem ter remuneração? Não devem ter remuneração? O que é possível? O que é que nós podemos contar ao longo destes próximos 4 anos? Bom, a realidade que o país teve durante muitos anos foi a existência de estágios que de estágio só tinham um nome. E isso é que era importante combater, garantir que um jovem que na prática trabalha numa empresa ou numa instituição tem, como agora fizemos no caso dos professores, uma turma atribuída, responsabilidade por um conjunto de alunos. Isso é trabalho remunerado e, portanto, precisa de ter um salário correspondente. É importante nós termos presente que Portugal tem um problema de transição da formação para a vida ativa, e que os estágios verdadeiros são um elemento importante dessa transição. E por isso um estágio pode ser importante para um jovem. O que não pode é ser uma forma diferente de tratar o tema do trabalho. O trabalho deve ser pago, deve ter salários. A experiência e o contacto com o mundo do trabalho em forma de estágio durante a formação, se for isso mesmo, pode continuar a existir nos mesmos termos. E por isso combater o que é um falso estágio ou uma forma de mascarar, na verdade, um contrato de trabalho, como temos feito, mas não impedir que existam momentos esporádicos de presença no mercado de trabalho e de contacto com o mercado de trabalho. E eu volto a dizer, quando nós olhamos para os números e para o tempo que demora entre um jovem terminar a sua formação e entrar no mercado de trabalho, nós temos algumas diferenças face aos outros países. E algumas delas prendem-se com o facto de a maior parte das pessoas ter um primeiro contacto com o mundo de trabalho só depois de terminar a sua formação, e isso não é desejável, e precisamos de ter instrumentos que o contrariem. E depois de fazer a sua formação, raramente voltam a contactar depois de fazer a formação e ir para o mercado de trabalho, raramente voltam a ter formação, que é... Mas essa é a coisa desafio que mais vai mudar no mundo do trabalho nos próximos anos, e para todos aqueles que hoje têm menos de 30 anos já vai ser a sua vida. A sua vida já vai ser assim. Nós temos no Pilar Europeu dos Direitos Sociais a meta mais ambiciosa
é aquela que diz respeito à aprendizagem ao longo da vida. 60% dos adultos em cada ano terão que ter uma ação de formação, um momento mais ou menos formal de aprendizagem e de formação profissional. Isto significa praticamente triplicar o que hoje acontece, e isso é uma transformação absolutamente estrutural do nosso contacto com o processo educativo, formativo e de aprendizagem, que será mesmo permanente e não terá outra forma, porque senão não temos capacidade de acompanhar as transformações que a sociedade tem. Rolando um bocadinho um tema, passando para o tema da habitação, este é um tema central na discussão da vida política hoje, desde logo consome grande parte daquilo que é o orçamento familiar de grande parte das nossas famílias, mesmo em relação aos jovens, é muitas vezes o impeditivo para poderem sair de casa dos pais. Que soluções é que existem? Curto, médio e longo prazo? Porque eu sei que aqui há dois tipos de resposta que é preciso dar, que é as soluções a curto prazo, que ajudam desde já as pessoas que estão com grande dificuldade, seja elas no arrendamento, no acesso ao arrendamento, ou então naquelas que adquiriram casas, ou então a médio e longo prazo, numa perspectiva mais a longo prazo, naquilo que pode ser feito para aumentar o número de casas ou as casas que estão disponíveis para as pessoas. Bom, em primeiro lugar, nós falamos de uma transformação, de um problema que existe de forma generalizada no espaço europeu e, aliás, não só. E existe porquê? Porque depois da crise financeira, o imobiliário passou a ser uma espécie de lugar seguro para o investimento e isso fez uma transformação muito significativa no mercado de habitação. Perante um problema, aquilo que se deve fazer em política é procurar identificar, na medida do possível, as suas causas ou aquilo que no nosso país é específico e diferente e que pode justificar que em Portugal exista uma dificuldade maior ou um problema mais significativo na área de habitação. A resposta a esta pergunta é relativamente simples. Aquilo que distingue Portugal e as nossas cidades das cidades europeias é um nível muito baixo de habitação pública. A única habitação pública que existe no nosso país são os bairros sociais e não existe nenhuma oferta pública significativa dirigida às classes médias ou dirigida aos mais jovens para facilitar essa transição para a vida ativa. E por isso o centro da resposta do Partido Socialista é e continua a ser o aumento do peso da habitação pública em Portugal, de modo a garantir a possibilidade de habitação a preços acessíveis e de arrendamento a preços acessíveis para as famílias portuguesas. Para isto ser conseguido, foi feita uma opção e nós temos a maior fatia do PRR a nível europeu destinada à habitação, para poder enfrentar este problema, para poder construir, para poder garantir que em todos os municípios existe uma parcela de habitação que é pública, porque essa é uma forma de, enfim, gerir o preço, de garantir o acesso e de poder ter uma resposta habitacional. Esse trabalho tem o problema do tempo da construção, está em curso. Nós temos hoje 17 mil casas nas diferentes fases de projeto, de concurso, já de construção e já entregues, e teremos até ao fim de 2026 cerca de 26 mil casas incluídas neste caminho, e até lá o que é que precisamos? Precisamos de gerir a pressão adicional que decorre deste período inflacionista e do aumento das taxas de juros, e isso faz-se com os apoios que o Governo aprovou e que estão neste momento em vigor, e que precisam de ser pensados de forma a garantir que nenhuma família deixa de conseguir assumir os seus compromissos em matéria de habitação, e depois faz-se melhorando as medidas de política pública, como, por exemplo, o Porta 65, e garantindo que o teto às rendas para se poder ter acesso ao Porta 65 não é impeditivo, ou seja, não limita fortemente o número de casas disponíveis. Sabemos que existem pressões diversas, nomeadamente na área da compra de habitação, da compra de habitação própria, mas para o Partido Socialista, existindo no programa uma medida também para assegurar uma parcela desse empréstimo, dando uma garantia pública, mas para o Partido Socialista a prioridade é a existência de habitação pública e a prioridade é a existência do mercado de arrendamento, que
possa ser significativo e possa garantir uma resposta para a população. No tema da educação, vamos abordar um bocadinho esta parte, até porque é um dos custos essenciais da educação. Nós trabalhamos ao longo destes anos aquilo que é o acesso ao ensino superior, aumentámos a capacidade, digamos assim, de jovens terem essa formação. É uma estratégia, a primeira pergunta é uma estratégia que nós devemos continuar. A segunda, ligada a isto, ou quais são os principais custos, barreiras que nós temos que combater, são principalmente a nível estratégico, que estamos a falar questões mais globais, estamos a falar de questões como a propina, como o alojamento, que acredito que vai ser mencionado, ou estamos a falar de questões mais de ação social direta, estamos a falar principalmente de bolsas e de apoio mais, digamos assim, direcionado a pessoas socioeconomicamente mais desfavorecidas. Bom, em primeiro lugar, acho que nunca é demais lembrar que o acesso ao ensino superior é talvez um dos elementos de maior sucesso da história recente do nosso país. Nós tínhamos um atraso estrutural do ponto de vista das qualificações durante décadas e os últimos 8 anos foram um momento onde nós ultrapassámos esses atrasos nas mais diferentes áreas, no abandono escolar precoce, na taxa de escolaridade do ensino superior, também na nossa balança externa, e vale a pena olhar para todas as políticas, para a diversidade de políticas que foram lançadas para conseguir esse objetivo. Nós tivemos 2 crises durante estes anos. Tivemos a crise que resultou da pandemia e depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, e são as 2 primeiras crises, no sentido de momentos de abaixamento e de arrefecimento económico, que não se traduziram numa redução do número de alunos no ensino superior. E não é por causa da demografia estar a ajudar, porque a demografia neste momento já não justifica o aumento do número de alunos no ensino superior. Significa que todos os recursos foram colocados para poder garantir que, desta vez, a crise não significava uma redução do número de alunos no ensino superior. E isso traduziu-se em aumento da ação social escolar, traduziu-se num alargamento do número de instituições que têm cursos, ou seja, de um grande alargamento na oferta, também através dos cursos TESP, dos cursos de profissionais de ensino superior, e esse caminho é um caminho para continuar, especialmente tendo em conta que as instituições de ensino superior terão, no futuro, e por causa daquilo que disse há pouco, também um papel muito significativo na formação ao longo da vida, e por isso precisamos de uma rede que cubra todo o país, todas as áreas, e que diminua as dificuldades de acesso. Para isso, o alojamento estudantil é uma prioridade muito grande, também presente no PRR, mas é um esforço que precisará de ser continuado no pós-2026 e que será uma transformação muito significativa daquilo que é hoje escolher ir estudar para uma cidade que não é aquela onde vivemos, mas também a forma como garantimos que do primeiro para o segundo ciclo do ensino superior deixamos de ter a barreira que hoje ainda temos, olhando também para o valor dessa propina, ainda que o Governo tenha lançado um programa importante de apoio aos rendimentos dos jovens que no fim dos seus processos de formação fiquem a viver e a trabalhar no nosso país, que no fundo receberão um prémio salarial equivalente ao valor das propinas que pagaram durante a sua formação. Um dos erros, quando estamos a falar de juventude, é tipicamente não olharmos para aqueles que são os mais jovens, entre os mais jovens, se podemos voltar a segmentar, e que tem a ver muitas das vezes com aquilo que é os métodos, e tem a ver com aqueles que ainda estão a frequentar o ensino básico e secundário. E um dos temas que nós vemos muitas vezes a ser discutido nas nossas conversas, nos nossos temas, tem a ver com a educação, como é que podemos reformular a educação, mas depois sentimos sempre que não tem uma tradução direta além daquilo que é a operacionalização da educação, muitas vezes na questão dos professores, na questão das condições das escolas. Temos tido pouco debate sobre o modelo da escola, ou seja, como é que nós temos a escola, como é que temos os métodos educativos, como é que temos o espaço de sala de aula a acontecer em Portugal. Esta é uma reflexão que deve acontecer, e sim, que visões é que existem para esta reformulação?
Costuma sempre dizer-se que nós temos uma sala de aula muito próxima daquela que existia há 100 anos e todo o resto do mundo mudou muito e é preciso pensar porque é que é assim. Quem estuda estas matérias dir-nos-á que há uma parte que vai continuar a ser assim, porque o início da aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática tem dimensões até táteis e físicas e de relação com o papel, com a caneta, que precisam de continuar e que são uma parte relevante, mas nós temos a escola a mudar de muitos pontos de vista nos últimos anos. Talvez tenhamos refletido demasiado pouco sobre essas dimensões e concentrar, de facto, o nosso debate em muito poucos temas, no caso da educação. E eu queria destacar uma mudança fundamental que se passa neste momento em todas as escolas e que precisa de um olhar e de um investimento muito significativo. Nós, durante muitos anos, em muitas escolas do país, só tínhamos crianças nascidas em Portugal e que falavam português. Isso foi mudando, principalmente nas grandes cidades, e hoje, em todo o país, temos escolas com uma percentagem de crianças migrantes muito significativa, de cerca de 35, 40, às vezes mais por cento, mas que têm uma diferença fundamental face ao passado, que é, em lugar de serem crianças vindas de países onde se falam 2 ou 3 ou 4 línguas diferentes, nós temos escolas no nosso país onde se falam 70, 40, 30 línguas diferentes. E por isso, essa transformação e a forma como nós fomos capazes de acompanhar essa mudança, formando professores, utilizando as tecnologias, mudando a forma de ensinar o português língua não materna, vai ser absolutamente decisiva nos próximos anos, porque nós somos um país com um desafio demográfico significativo e a imigração é uma realidade que está aqui para ficar, quaisquer que sejam os discursos políticos sobre ela. E por isso aquilo que precisamos é de garantir que as escolas estão preparadas para essa transição e esse é um debate que é importante fazer. A outra dimensão são as dimensões da sociedade digital e aí a escola tem também uma transformação grande em curso de 2 tipos. Os computadores estão aí nas escolas, foram financiados pelo PRR. Há uma dimensão forte de formação de professores em torno desta digitalização, mas há uma desigualdade e uma desigualdade entre homens e mulheres e entre crianças, entre meninas e meninos que precisa de ser enfrentada e nós precisamos que a escola responda a uma desigualdade fortíssima que temos neste momento na formação, nas áreas da programação e nas áreas digitais, que se não for enfrentada, e se não for enfrentada nos primeiros anos da vida das crianças, se traduzirá numa espécie de nova fronteira das desigualdades salariais, no momento em que nós corrigimos todas as desigualdades, tendo hoje, aliás, mais mulheres no ensino superior do que homens e nos mestrados e já também nos doutoramentos, arriscamos-nos a estar a criar nas novas gerações uma nova fronteira de desigualdades com um impacto gravíssimo na participação das mulheres na sociedade no futuro e eu diria que essas dimensões, da forma como a escola tem ou não tem capacidade de olhar para a realidade e corrigir esta desigualdade, e só escolhi 2, poderia ter... Não há nada que possa justificar esta diferença, porque não é certamente, como em tempos se julgou, uma maior facilidade, por exemplo, com a matemática, porque depois olhamos para os cursos superiores das áreas das matemáticas e também eles têm maiorias de alunas raparigas e por isso é mesmo preciso que a escola seja, como foi, nos últimos 50 anos, um elemento de correção das desigualdades e eu escolhi apenas 2 que fazem hoje as escolas diferentes do que eram quando eu as frequentei, até quando o Rui a frequentou e que precisam de uma ação muito dirigida. Se não for a escola a reduzir as desigualdades, este tipo de desigualdades, sabemos que mais nenhuma instituição o fará e por isso é prioritário olhar para as dimensões pedagógicas, para as dimensões dos programas, com um foco na correção das desigualdades. Foi sempre isso que a escola pública fez e é isso que precisa de fazer no futuro.
Um dos temas que até a própria escola tem começado a ter mais profundidade e tem começado a abordar mais tem a ver com a questão da sustentabilidade e da importância da sustentabilidade para a nossa população. Acho que hoje é inegável, os jovens têm sido muitas das vezes cara desta guerra. Aliás, por estes dias tivemos novamente isto em centralidade de debate. O que é que são as medidas, as 3, 4 principais medidas, seja em áreas como a mobilidade, a energia e a água, que devem estar na linha da frente quando diz sustentabilidade, principalmente sustentabilidade ambiental, não é? A sustentabilidade financeira, social, acabamos por ir falando aqui à medida que vamos andando por estes percursos, mas estou a falar principalmente no âmbito da sustentabilidade ambiental. Bom, duas coisas que queria dizer. A primeira é Portugal está hoje numa situação de liderança a nível mundial deste processo. É um dos países mais bem preparados para cumprir as metas com que estamos comprometidos, desde o Acordo de Paris, e isso acontece por termos feito um investimento continuado em algumas áreas de que a energia talvez seja o exemplo mais visível e mais presente. Precisamos de completar aquilo que fizemos, precisamos de aprofundar aquilo que fizemos na área da energia e das energias renováveis, e precisamos de o complementar com duas dimensões fundamentais. A primeira, a descarbonização da nossa indústria, é um elemento fundamental não apenas para esta dimensão da sustentabilidade, mas também para aquilo que falávamos no início. Nenhum país crescerá de forma significativa ou modernizará a sua economia sem ter nestas dimensões de descarbonização e de sustentabilidade um elemento fundamental. E a segunda diz respeito aos transportes, e tanto do ponto de vista da ferrovia como do ponto de vista dos transportes urbanos está em curso um enorme investimento que precisa de não ser parado como no passado, e nós temos que enfrentar a forma como o país tem tido pouca capacidade de criar compromissos políticos alargados que permitam que estes investimentos não são de avanços e recuos, não são de reforma e contra-reforma. Talvez a energia, que também teve o seu recuozinho, mas foi pequeno, seja um bom exemplo de quando nós não fazemos esta reforma e contra-reforma, as coisas correm bem, e por isso eu diria que, por um lado, a descarbonização da nossa indústria e, por outro, os transportes, não só na mobilidade urbana, como a aposta na ferrovia, são elementos fundamentais. Mas eu queria destacar uma outra dimensão deste debate sobre sustentabilidade, onde, como disse, os jovens têm ocupado é talvez o nosso principal exemplo de bom resultado de educação para a cidadania. O trabalho que nas últimas décadas se fez nas escolas produziu os seus efeitos e teve resultados, mas nós temos que ter presente que este tipo de transformação só se faz construindo maiorias sociais. Quem queira efetivamente cumprir as nossas metas, enfrentar o tema das alterações climáticas, só o fará se conseguir que não seja uma batalha entre uns e outros e possa ter uma maioria social que a suporte, e nós vemos no mundo inteiro forças políticas que rejeitam o tema das alterações climáticas, que querem recuos fundamentais no caminho que estamos a fazer, e isso significa construir maiorias políticas e não fazer um combate de vanguarda em nome das alterações climáticas, e, portanto, um bocadinho menos de tinta verde sobre os responsáveis políticos e um bocadinho mais de compromisso político é a única forma de podermos avançar. Sobre o tema da inclusão, uma das coisas que nós falamos, aliás, nós vimos nos últimos dias que um dos dados que saiu foi a questão da desigualdade salarial entre os homens e as mulheres. Neste último ano voltou a aumentar, ao contrário do que vinha a acontecer. Não querendo focar unicamente na parte da desigualdade, na questão salarial, ou seja, a pergunta era só para abrir para uma questão muito mais lata do que isso, que é o que é que pode a Assembleia da República fazer por questões de desigualdade, sejam elas com a questão de género, com a questão de género, ou com a questão de comunidades LGBTQIA+, questões de racismo. O que é que pode a Assembleia da República fazer para trabalhar isto, além daquilo que nós já conhecemos, que provavelmente pode acontecer, que é na educação, onde pode ter um fator preponderante. O que é que pode
a Assembleia da República também fazer nesta linha. Bom, não vou resistir a falar das desigualdades salariais, porque aquilo que nós vemos nos últimos anos foi um processo de forte redução das desigualdades. Quando nós vemos uma alteração num ano, devemos olhar para ela num contexto e enquadrá-la, porque o principal contributo para a redução das desigualdades salariais no nosso país nos últimos 8 anos foi o aumento do salário mínimo. Porquê? Porque as mulheres são a larga maioria de trabalhadores que recebem o salário mínimo. E, portanto, a partir do momento em que o salário mínimo aumenta de forma tão significativa como aumentou, esse foi um contributo muito significativo para as desigualdades salariais. É evidente que o resultado da pandemia e do momento de maior permanência em casa foi uma aproximação ainda maior dos salários, mas que ela não é realista, prende-se apenas com o facto do layoff ter, no fundo, estabelecido os 100% de salários, que não inclui prémios. Portanto, é um efeito estatístico ali num ponto e, por isso, agora uma ligeira redução, mas ainda assim um trabalho muito significativo de redução das desigualdades salariais que foi feito nos últimos anos. Eu diria que, ainda nas desigualdades salariais, há um trabalho a ser aprofundado e que está em curso de obrigar todas as empresas a verem publicados os seus dados de desigualdades salariais entre homens e mulheres e a terem uma estratégia para os corrigir. E depois a resposta que eu dava há pouco: se os salários mais altos são os desta economia digital, da programação, da inteligência artificial, e lá só trabalharem homens, as desigualdades salariais vão voltar a aumentar, e por isso a dimensão estrutural de resposta, que é garantir que não há áreas da nossa economia onde não participam de forma o mais igual possível homens e mulheres. Isto tanto é verdade para a inteligência artificial, como é verdade depois para a economia dos cuidados, onde aí só trabalham mulheres. E, portanto, esta criação de uma maior igualdade profissional é fundamental para a redução das desigualdades. O que é que a Assembleia da República pode fazer sobre outras matérias relacionadas com a discriminação? Bom, infelizmente, nos últimos anos, o que pôde fazer foi ser palco de um discurso que tradicionalmente não tinha lugar na Assembleia da República, e isso tem impacto. A forma como as pessoas ligam a televisão e veem que na Assembleia da República são ditas certas frases torna mais livre a utilização dessas expressões, e é preciso contrariarmos isso e podermos garantir que a Assembleia da República volta a ser um lugar de respeito para todas as pessoas e que não reproduz mensagens falsas e não é um palco de discriminação. Há poucas coisas tão tristes como estarmos no 50º aniversário do 25 de Abril a saber que na Assembleia da República, lá do púlpito, são ditas frases xenófobas e discriminatórias com tanta frequência. É preciso combater esse discurso e continuar a trabalhar no plano de ação de combate ao racismo e à discriminação e na criação de igualdade no acesso ao trabalho, à habitação, à saúde, à educação, que são a forma fundamental de contrariar a discriminação. Um dos temas que nesse mesmo espaço tem tido cada vez mais preponderância tem a ver com a questão da imigração e que tem ganho um grande relevo nesta altura de campanha. A pergunta é: qual a estratégia para a imigração? Alguns partidos têm defendido que deve haver maiores restrições à entrada de novas pessoas no país. O Partido Socialista acredita que estratégia que acha que é importante seguir neste percurso? A ideia de que a existência de restrições se traduz em menor imigração é desde logo falsa. Aquilo que nós sabemos é que ter uma política de entrada de migrantes que não seja complexa, que seja simples, que seja transparente e que seja clara, é a melhor forma de que os imigrantes que entram no nosso país entrem de forma legal e entrem de forma segura. Aquilo que devemos procurar evitar a todo custo é o resultado de posturas de demasiado fechamento que resultam em imigrantes que entram de forma irregular e que ficam muitos anos nas mãos das redes de imigração ilegal que os trazem não apenas para Portugal, mas para todos os países da Europa. E, portanto, a existência de uma legislação e de uma que seja clara, transparente, segura e que permita que quem
escolhe o nosso país para trabalhar, possa ter condições para o fazer e depois possa ter condições para trazer a sua família, é a chave de uma imigração que seja sustentável, que contribua como contribui para o nosso país, para a segurança social, para o nosso país avançar, para todo o investimento que temos em curso, e que tenha uma resposta mais forte, e isso o programa do Partido Socialista é muito claro, uma resposta mais forte nas dimensões de integração, tanto as que dizem respeito ao ensino da língua, como as que dizem respeito ao reconhecimento das competências, ao acesso à formação profissional, e por isso toda essa dimensão relacionada com a existência nas estratégias locais de habitação de uma resposta também para as populações migrantes, essas são as dimensões fundamentais para garantirmos, e por isso mais investimento na integração daqueles que escolheram o nosso país para viver é a resposta fundamental. Fechar portas nunca, em nenhum país, se traduziu em menor imigração, apenas em mais imigração ilegal. Continuando na lógica da política externa, ou da ligação com o exterior, nós hoje conseguimos ver que, primeiro na Europa, depois no Médio Oriente, tivemos aqui fatores de grande instabilidade, de guerra até, e que na Ásia e na África continuamos com também estes grandes movimentos de instabilidade. Agora tem aqui uma complicação que é, para os outros partidos, a pergunta era se concordavam com a postura que Portugal tem tido para com o exterior ou com a facção diplomática. A pergunta com a Mariana, essa resposta é fácil. acreditando que seja assim, é o que é que se pode antever desta postura e o que é que pode ser dada como resposta de Portugal nesta postura. Portugal tem uma longa tradição de participação nas instituições internacionais e de ser um país que contribuiu sempre para as soluções de paz no mundo, e é isso que precisamos de continuar a fazer. Não é à toa que temos tido portugueses nos lugares cimeiros da maior parte dessas organizações. Obviamente António Guterres em primeiro lugar, mas também antes António Vitorino, e essa participação ativa, quer no quadro europeu, quer nas organizações internacionais, é decisiva, também pela nossa história, pelas relações que mantemos com os países da CPLP, e esse é um caminho para continuar. Agora, vivemos num momento de enorme incerteza, e os discursos políticos que passam por ignorar essa incerteza que o mundo vive, já visível nos números que vão saindo, das exportações, do arrefecimento de economias com as quais nós temos relações fortes, apagar essa ideia de crise para depois nos mostrarmos muito surpreendidos quando ela aparecer, é que não é um bom caminho. Por isso este é o momento de ter uma política económica e orçamental preparada para essa incerteza, que tem em conta o momento que nós estamos a viver, e continuar na esfera das nossas relações diplomáticas o trabalho que o nosso país tem feito. A última questão é uma questão mais direcionada aos jovens, na medida da democracia. Nós estamos, a Mariana já mencionou hoje aqui, muito perto dos 50 anos do 25 de Abril, e esta pode ser provavelmente a eleição que leva menos jovens até à Assembleia da República. Não é com a média mais velha, mas a que leva menos jovens à Assembleia da República, que tem menos jovens na Assembleia da República. É muito provável que isso possa vir a acontecer. Que estratégias é que temos de ter enquanto país para alterar esta dimensão da participação, de os jovens não participarem só em alguns espaços, mas depois serem parte também da gestão, serem parte também do processo de decisão, como acontece em grande parte dos países da Europa que hoje fazem esse percurso ao contrário, que é de aumento da participação dos jovens nos processos de decisão e nos processos de gestão? Bom, essa pergunta é difícil e acho que merece uma grande reflexão, porque infelizmente nós não estamos apenas perante uma reduzida participação dos jovens na nossa democracia e nas nossas instituições, mas sim confrontados verdadeiramente com um arrefecimento da participação institucional dos portugueses. Falámos há pouco da taxa de sindicalização, mas ela é visível um pouco por todas as instituições. Esta entrevista não é tempo suficiente para uma conversa sobre isto. Sermos uma democracia jovem durante muitos anos permitiu sermos um certo exemplo de dinamismo, de participação, depois de muitos anos de ditadura, e agora estamos provavelmente numa fase de uma certa sensação de o que temos está adquirido, os direitos que conquistámos estão adquiridos,
e é preciso renovar as formas de participação e, como digo, imagino que para o CNJ não era mau que fosse só nos jovens, porque aí podíamos dirigir-nos apenas a uma faixa etária. Estamos mesmo com um problema de participação, isso implica uma renovação institucional de muitas das nossas instituições e provavelmente a necessidade de voltarmos a formalizar de outra forma o papel das associações, das instituições representativas, dos jovens e dos trabalhadores no processo de decisão. A ideia de que a memória do passado ou os 50 anos do 25 de Abril são suficientes para nos fazer lembrar a importância da democracia é provavelmente insuficiente e julgo que, compreendendo a ideia de que talvez este seja o ano, não tenho as listas presentes de cor, mas percebo o que quer dizer, com menos jovens eleitos para a Assembleia da República, este é também o ano onde, pela primeira vez, os principais protagonistas políticos nasceram já depois do 25 de Abril e por isso é preciso renovar a nossa forma de olhar para o que é isso de manter a democracia viva e de como é que podemos trabalhar para isso, mas como digo, é neste momento um problema muito mais transversal do que apenas da participação jovem, ainda que, como em tudo, se resolvermos o tema da participação dos mais jovens na nossa democracia, nas nossas instituições, nos diferentes partidos, acho que todos os partidos, em todas as campanhas, agora quando vemos para a televisão, aquilo que nós vemos é um número de jovens muito significativo, muito pouco significativo nas iniciativas, e por isso acho que todos os partidos, todas as instituições, e provavelmente formalizando um pouco mais estes processos de participação, é um caminho, e acho que é esse sim um bom mote, não para o 50º aniversário, que será sempre de olhar mais para o passado, mas talvez para o 51º aniversário do 25 de Abril. Ana, muito obrigado pela sua entrevista e muito obrigado pelas suas informações e ajuda a esclarecer. Obrigado. Muito obrigada.